Então, vamos agora, numa segunda parte, né, discutir o problema da sociedade e da universidade. Uma vez que a gente já identificou mais ou menos os limites, né, da nossa problemática interior e exterior, vamos ver o que está acontecendo. Então, o nosso Brasil cultural, nós estamos dominados por valores de ideologias, né? Na verdade são ideologias, não coloquei nem valores, do que valores eternos, certo? Tudo que até o ano de 1500, né? Porque antes de Cristo também tinha uma história da humanidade, né? Foi colocado como valor para o homem, como valor a ser guardado, né? Nós simplesmente, no nosso Brasil cultural, nós jogamos fora. Nós preferimos as ideologias. Hoje no nosso país é mais importante a ostentação das coisas do que a honestidade. Os mais ladrões equivalem-se aos mais inteligentes. E o poder, eu posso, é sinônimo de legalidade. Por isso que as leis protegem os senadores, deputados, não vão para o fórum, né, comum. E não se pode fazer nada contra eles, inclusive um presidente, se ele for totalmente incorreto, né? E aí você tem que esperar um mandato, ele sair fora de toda a jurisdição do fórum privilegiado para poder fazer isso aí. Nosso país foi construído sem heróis, embora tenha existido, mas a nossa literatura não conta a história deles. Então é totalmente desconhecida da população a história dos nossos heróis verdadeiros, né? E são colocadas histórias e montado os coitadinhos, né? Então, por exemplo, uma literatura que representa, que é, vamos dizer, que eles colocam como um pilar da literatura brasileira é Macunaíma. Quem já leu Macunaíma? Né? Que é um índio que sai, né? Que é um sem vergonha, um maltrapilho, um sem vergonha. Então, essa foi a figura colocada na Semana de Arte Moderna, né? Que aconteceu como sendo pilar da literatura brasileira. Então, a partir daí, todas as novelas, todos os contos brasileiros não têm heróis, não têm moral. Então, ou ele é medíocre, ou ele é maluco, ou ele é malandro e bandido. E essa ideia, vocês não achem que as coisas são por acaso, né? Quando você não conhece a origem, você acha que é por acaso. Mas elas foram todas pensadas desde a Revolução Marxista e um desses... Esse de colocar o bandido como coitadinho, o nome do autor dessa ideia chama-se Herbert Marcuse. O bandido como coitadinho. Certo? O bandido como coitadinho. Então, eu estou fazendo um curso de informática à noite, numa escola de segundo grau, agora eu não falo que eu sou professor nem nada, né, para não criar constrangimento na turma. E eu comecei a levar notebook. E a escola lá já foi assaltada, tudo. Eu fiquei imaginando, né, se fizesse um arrastão naquela escola de notebook à noite. Entrasse uns 4, 5 malandros armados e fizesse uma arrastão. Eu já sabia até o que eu ia contar para a Rede Globo. Olha, tinha 25 bandidos numa sala de aula tentando estudar e ser alguma coisa. Aí entraram 5 caras honestos e roubaram os nossos... Quer dizer, levaram as nossas pessoas vítimas roubadas. As vítimas da sociedade... As vítimas da sociedade entraram naquela escola e fizeram uma arrastão no notebook, coitadinho, porque eles estavam precisando, porque eles não têm o que comer em casa. É assim que é. Esse seria o depoimento, e se acontecer, vai ser o depoimento que eu vou dar para a Rede Globo. Tá bom? É engraçado, né? Eu estava até na onda, eu assistir aquela série La Casa de Papel lá. Aí eu até estava falando com o meu esposo, pensei, é engraçado que você está assistindo, daqui a pouco você está torcendo para os bandidos se darem bem do que para os reféns, né? O povo que está virado, assim. Mas isso foi pensado, filosoficamente isso foi pensado. Eu falei, gente, ele assistindo, daqui a pouco você está torcendo que o bandido não morra e os efeitos não tem. É como que está a sociedade, né? Todas as pesquisas feitas em antropologia, sociologia, psicologia hoje, foi feita com base nessa inversão. Tá? Se você se comportar politicamente incorreto, alguém vai te colocar no tratamento psicológico para sociabilizar você. Tá? Se você pensar diferente do que é o politicamente correto hoje. Desenhos, o bandido é o mais querido, né, gente? Pode falar. Nossa, né? Tem um outro exemplo também, que é com relação ao movimento negro, né, com relação ao dia de consciência negra e tal. Tem 2 personagens assim, históricos. Um deles é o Luiz Gama,
Ele era advogado, ele conquistou a liberdade sem derramar sangue dos escravos. Foi um dos poucos intelectuais negros no Brasil escravocrata. E outra pessoa é o Zumbi dos Palmares, que ele tinha escravos, né, um zumbi, ele executava os que fugiam e não conquistou a liberdade de ninguém. Mas para o movimento negro eles nem citam o Luiz Gama e tem o Zumbi dos Palmares como herói deles. O professor falou dos heróis aqui. Os heróis, como está invertido na questão dos valores. Bom, Professor, o senhor assistiu o Guia Politicamente Incorreto no History? não. Eu assisti a série? Não. Tá reprisando os capítulos, assiste qualquer dia. Tá, vou procurar. É baseado num livro, num cara acho que em Curitiba, que fala da história politicamente incorreta. Ah, e outra coisa para vocês saberem, houve mais escravidão branca do que escravidão negra, né? Ninguém sabe disso, né? Ah, sim. Tá? Os egípcios e os árabes eram de pele escura, escravizavam os europeus, né? E ninguém fala disso. Bom, então hoje nós temos uma proposta de Piaget, que é um ensino construtivista, né? Que na verdade é um desconstrucionista. Tá? Ele destrói tudo que foi dito a respeito do que se deve ensinar para uma criança e passa a ensinar Piaget de uma forma em que, se você... Porque o Piaget ele diz que o conhecimento ele nasce por si, né? Então, se você aplicar isso à própria ideia que o Piaget tem em si mesmo, ela é contraditória, né? Porque você não consegue mostrar que o conhecimento nasce por si, né? Então, você acaba percebendo uma contradição na própria construção da ideia. Os professores, desde o primeiro grau, estão ideologizados, né? Eles falam de que a direita é que toma conta do país, não ao contrário, é a esquerda, né? Só ficam se vitimando em tudo que fazem, né? E incultos, porque exatamente fazem essa inversão de valores, não contam a história da forma correta e assim por diante. Imbecis, porque eu vejo pessoas, né, quando perguntam determinadas coisas, né, que eu vejo como foram explicadas determinadas coisas na matemática, eles não sabem por quê. Isso eu detectei em sala de aula. Eles não sabem o porquê das coisas, eles acham que tudo são convenções. E essa ideia de que tudo são convenções é de um outro filósofo chamado Jacques Derrida. Né? Ele acha que não tem realidade, é tudo convenção. Eu convencionei, né? Isso é uma convenção, no meu cérebro convenciona as coisas e... Tudo arbitrário. Mas tudo fosse arbitrário. Tudo é uma relação. Então, e as filosofias dentro das escolas são materialistas, porque elas só estudam para uma ideologia política. Todo o conteúdo da escola de primeiro e segundo grau hoje é dentro da ideologia política esquerdista. Tá? E tem um lado positivista, né? Que não forma ninguém para a vida, e muito menos para a sociedade, certo? Que são os valores positivistas, né? Que abolem qualquer ideia de Deus e coisa assim. Então nós estamos passando por uma perda do senso da realidade, né? Um verdadeiro processo de embrutecimento e burrice. Nós deixamos a realidade e preferimos a fantasia. Nós abandonamos as proporções, né, que são a razão e a justiça, né? Que você, por exemplo, você dá mais valor, né? Hoje as pessoas se sentem incomodadas com a corrupção, mas esquecem que no país onde 70 mil pessoas morrem por ano por causa do crime, né? Isso já é um estado de guerra, né? E ninguém se preocupa com isso. Então a moralidade nossa, né? A vida humana, né? Não tem mais valor nenhum. A ordem, né? Nós trocamos por desordem, por insignificação. A ética por corrupção e a estética, que seria a beleza, pela feiura. Veja hoje nas construções, nos prédios públicos e tudo que nós temos. E o bem-estar nós trocamos pelo tédio, e ao invés do compromisso nós estamos vivendo a filosofia do abandono. Isso você pode ver com os cachorrinhos, né? Deixar as crianças e os cachorrinhos deixarem. Então isso é um problema intelectual, certo? É um problema nosso, é um problema pessoal e social. Então nós estamos numa sociedade livre, que é prometida para nós, o sujeito, o cidadão, o Estado é livre, sendo que o mercado de consumo é que dita as regras do comportamento social.
Certo? Hoje em dia não é a família que dita as regras, os valores, não é a igreja, não é ninguém, não é nenhuma sociedade organizada. Certo? É um mercado de consumo, né? O mercado lança uma moda porque ele já está dentro de um ciclo vicioso, né? E aí os políticos se unem ao narcotráfico. Vocês podem perceber isso, que ano de eleição é o ano de aumento de violência. Aqui em Ponta Grossa, né, você já viu que já tiveram 5 roubos nesse prazo aí. Ano de eleição, não sei se vocês se lembram que na última eleição os bandidos passavam atirando nas paradas de ônibus. Você não podia estar pegando um ônibus em São Paulo que você levava um tiro. Nós esquecemos disso. Esquecemos muito rápido. E não fazem nem 4 anos. E um ano também que tacava fogo em ônibus, né? Acho que era Tacava fogo em ônibus. Sempre ano de eleição é aumento da violência. Por quê? Porque eles, dentro do presídio, já colocaram a ideologia do coitadinho de que eles são os revolucionários da sociedade. Que os bandidos são os revolucionários, que eles estão fazendo o papel de revolucionários. Isso já foi colocado, né? Então nós temos um Brasil pervertido. Ele é antiestético e antiético. Ninguém mais cultua a beleza, né? As coisas boas, certo? A cultura do prazer. Promiscuidade, né? Eu a favor da mistura. Eu coloquei sentido lato porque é todo tipo de mistura. Você hoje, né? Não sabe a diferença de um prato com pinico. É verdade. Você mistura tudo que você quer em nome de uma liberdade, né? Uma consensualidade, e acha que aquilo vai trazer resultado. Então, como não existe vítimas, né, de crime, o bandido é um coitado, né? A mídia ela tem controle absoluto, né, das ideias políticas do Brasil. Aí nós caminhamos para uma falsa realidade. De fato, a gente não está vivendo o que está acontecendo de fato, sendo reportado pela mídia, né? O que está acontecendo de fato não é reportado, e sim, os pequenos casos são multiplicados e, como eles dizem, né, amplificados em estatísticas mais do que os casos mais importantes da sociedade, a burrice e o caos. Então nós formamos hoje uma Unidonc em Brasil, uma universidade. Esse é o modelo que nós estamos vivendo hoje, é o Unidonc, certo? O modelo Unidonc. Então, já foi feito um estudo pela ONU, né? De que o brasileiro, a criança brasileira é uma das mais inteligentes do mundo. São as mais criativas, as mais vivas, as mais espertas. E dentro da universidade saem os mais burros, porque depois que vão fazer o teste, em comparação com os outros países, nós estamos lá embaixo. Não? Atrás de muitos outros países que têm condição até inferior. Nós estamos na faculdade anulando as nossas, né, na universidade anulando as nossas faculdades físicas, mentais e espirituais. Olha aí. Essa é a figura do nosso estudante universitário. Os cursos universitários, na verdade, eles estão criando dependências psicológicas e ideológicas. Né? Não precisa comentar. Então, ó, a arquitetura, ela sempre representou a estética e os valores de uma sociedade. Os maias, os gregos e os babilônicos. Olha só o padrão arquitetônico de uma civilização culta, né, da antiguidade. E a universidade, né, ela tem uma anti-arquitetura, uma anti-estética, anti-valores. Essa é a nossa universidade. Essas são as nossas salas de aula. O centro de convivência de Portugal. Não é? O centro de convivência de Portugal. É. Vá por dentro dos centros acadêmicos e você vê. Então, quais foram as propostas filosóficas que vigoraram, né? O Stephen Hawking, que morreu anteontem, né? Ele disse no seu no livro O Grande Projeto, ele disse que a filosofia está morta. Foi muito bom ele ter dito isso, porque os filósofos começaram a rebater, né? Os verdadeiros filósofos, outros só consentiram, né? Então, Descartes e o Kant, que são os responsáveis por essa ideia falsa da realidade, de que nós não conseguimos perceber a realidade, que a realidade é sempre subjetiva, que a gente nunca tem contato com o real, é que tem causado essas neuroses, né, sociais.
né? Ao contrário de outros dois filósofos, Husserl e Whitehead, que pensavam exatamente o oposto. Então a ciência hoje ela é uma ciência kantiana. Ela só tem uma visão adequada da realidade. Tá? Ela é uma deusa imprecisa, não confiável, e ela é mais consensualista e menos realista. Não importa se uma filosofia está certa ou está errada. O que importa é se o consenso global admite ela como certa ou errada. Mesmo que outros resultados científicos mostrem o contrário. Certo? Não importa. Importa é o consenso. Então, e nós vivemos dentro de uma ciência que faz um recorte, né, do que de fato é interpretado como realidade.